Graça e paz, meus irmãos, que bom tê-lo conosco aqui, conectado mais uma vez em nosso culto a Deus de louvor e adoração. Esse culto, em especial, o culto da vitória, o culto onde eu e você acreditamos em um milagre sobre as nossas vidas. Se você está agora com a sua Bíblia, abra ela no Salmo de número 117, que nós vamos dar início ao nosso culto ao Senhor. Lembre-se, tire tudo aquilo que possa chamar a sua atenção ou tirar a sua atenção agora. E lembre-se que agora nós vamos participar de um culto ao Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Termina o Salmo. Eu quero convidar você agora a se colocar na presença de Deus agora. Nós vamos iniciar este culto com uma oração, mas eu quero que depois você cultue ao Senhor e o adore aí aonde você está. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, chegamos agora diante da Tua presença, crendo, Senhor Deus, que o Senhor se encontra agora onde nós estamos, aqui aonde nós estamos e aí aonde o meu irmão, a minha irmã se encontra. Nós cremos num Deus que pode realizar milagres, curas, fazer maravilhas em nosso meio. Mas neste momento, Senhor, nós entramos na Tua presença com ações de graças, com louvores em nossos lábios, e nós queremos Te adorar na beleza da Tua santidade. Por isso, toma a direção, Senhor, de tudo aquilo que vamos falar ou fazer, e que tudo seja para louvor e glória do Teu nome. Assim nós oramos e Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém, e vamos adorar ao Senhor neste momento. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é o vencedor, nós o adoramos. Para todo sempre, sempre. Vitorioso és, na tempestade estás, Teu nome infalível. Teu trono acima está, Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Adoramos, Senhor. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitória.
Deus, muito obrigado. Muito obrigado por ser um Deus de perto, não de longe, Senhor Jesus. Um Deus que luta conosco, Deus. Um Deus que nunca nos abandona. Mesmo em tempos difíceis, em meio às tribulações, nós podemos contar com o teu maravilhoso nome. Um nome cheio de poder. O nome cuja toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Não há outro, Jesus. Eras o Verbo no princípio, com Deus o Altíssimo. O mistério da tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Incomparável é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, incomparável é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome Jesus. Te adora, proclama tua glória, por ser suscitaste vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. O teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, incomparável é, poderoso este nome é. Mais uma vez, com tudo que nós somos, declaramos: és invencível,
invisível é, poderoso este nome é, o nome de Jesus. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Jesus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar, Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar, Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Ele habita em meio aos louvores. Eu tenho certeza que você teve um tempo de adoração maravilhoso agora, mas nós queremos agora nos reunir para orar e buscar a presença do Senhor. Eu gostaria de convidar a se reunir com a sua família, talvez dar as mãos, e nós queremos orar e buscar a Deus. O Senhor é um Deus de milagres. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Então feche seus olhos agora, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Espírito Santo, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família. Tudo está debaixo do seu controle. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha visitar cada casa, cada família agora aqui representada. Que o teu Espírito Santo, Pai, que consola, que fortalece, que renova, Senhor, seja sobre a vida de cada um. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem feito, Pai, muito mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar. E nós te louvamos, ó Espírito Santo. Pedimos, Pai, que o Senhor, que é o dono do tempo, o Senhor, ó Pai, que tem cuidado de todas as coisas, abrevie este tempo, Senhor, que o mais breve possível nós possamos nos reunir e juntos adorar o Teu nome, juntos Te buscar, juntos engrandecer ao Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda adoração e de todo louvor. Nós Te agradecemos, Senhor, Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus. Uma alegria, um privilégio estarmos aqui mais uma vez neste culto, aonde temos por tema, eu acredito em milagres. O nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é o Deus que opera o impossível. Que esta noite você possa se deleitar na presença desse Deus. Que nesta noite você possa convidá-lo a entrar na sua casa, tocar no seu coração, tocar na sua família, crendo e sabendo que Ele é poderoso para fazer, para realizar infinitamente mais. Que essa noite seja uma noite de renovo, uma noite de restauração, de cura, de libertação. Que você possa adorar a este Deus, que você possa crer e saber que em meio às tribulações, em meio às adversidades,
o nosso bom Deus, Ele ainda permanece e sempre permanecerá, assentado num alto e sublime trono, e a sua glória enche toda a terra. E essa noite eu quero compartilhar com o seu coração, com a sua família, com a sua casa, esta palavra que Deus tem falado comigo. Deus, Ele tem uma visão ao seu respeito, ao nosso respeito. A Bíblia diz assim no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, e o verso 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ontem, falando com um irmão, e ele me disse o seguinte: pastor, eu não estou entendendo nada, não estou compreendendo nada. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis, muitos problemas, isolamentos, as empresas, o comércio fechado, e ele tornou a me dizer: não estou entendendo nada. E nesse exato momento me veio ao coração esta palavra, que os nossos caminhos não são iguais aos caminhos de Deus. Os nossos pensamentos é diferente dos pensamentos de Deus. Os nossos planos é diferente dos planos de Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer que no meu coração e no seu coração há planos, há projetos, mas a resposta final ela vem de Deus. E aí, tentando falar com ele, conversando, eu disse que independente se você está compreendendo ou entendendo o momento a qual você está vivendo, é importante você saber e crer e ter a plena convicção que mesmo sem saber, Deus está no controle de todas as coisas. Deus, Ele está à nossa frente, preparando o caminho, derrubando as muralhas, vencendo os gigantes, mesmo sem saber, mesmo sem compreender. Se faz necessário crermos que o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus de milagre. E a palavra vai dizer, o próprio Senhor dizendo por intermédio do profeta Jeremias: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus, Ele tem planos, Deus, Ele tem propósito para as nossas vidas, e nós precisamos entender e compreender e ter esta plena convicção e essa certeza que a minha vida e que a sua vida, que a nossa casa, ela está dentro dos planos de Deus. E por saber disso, vai ter certos momentos da nossa vida que nós não iremos compreender. Sabe aquela coisa quando os planos de Deus parece não ter lógica, parece que nós não compreendemos, não entendemos, porque tem certos momentos que é difícil de compreender os caminhos de Deus, os propósitos de Deus, porque tem certos momentos que os propósitos de Deus fogem da lógica humana. Eu já falei desse texto, dessa palavra várias vezes, mas vale a pena mencionar de novo. O texto diz que quando Deus chamou Gideão para que ele cumprisse um propósito, para que Gideão se colocasse de pé, Deus o chama de o homem valente, valoroso. A Bíblia diz que o exército de Gideão eram 32 mil homens. Deus chama Gideão para ir para uma peleja, para uma luta contra os midianitas. Mas aí Deus vai dizer algo para Gideão que é interessante.
Deus vai dizer a Gideão: olha, eu vou levar você para uma batalha, para uma luta, aonde o exército dos inimigos são como a areia da praia, incontáveis. E aí Deus vai dizer para Gideão que há muitos homens com ele. Havia 32 mil homens. E aí Deus disse assim: Gideão, tem muitas pessoas com você, se faz necessário, tirar aí do seu meio os covardes, os medrosos. E isso é interessante, que parece que foge da nossa lógica, da nossa matemática. Porque dentro da nossa compreensão, quanto mais pessoas agregadas no exército, mais chance teremos de vencer a batalha. Essa é a matemática do homem, é a lógica do homem. Mas os planos de Deus são diferentes. A Bíblia diz que Gideão, logo de cara, já foram quase 22 mil homens que saem da batalha, resta 10 mil, e aí Deus vai dizer: ainda há muitos homens com você, Gideão. A tal ponto que Gideão, ele dispensa, e só lhe resta 300 homens para enfrentar um grande exército. Dentro da visão humana, dentro da lógica humana, o que é Gideão com 300 homens contra um grande exército? Não tem lógica. Dentro dos planos humanos, dentro do plano humano, quanto mais pessoas, quanto mais gente, mais chance, há mais possibilidade de se vencer a batalha. Mas lembre-se, os planos de Deus é diferente dos nossos. E prevaleceu aqui a vontade e os planos de Deus. E a história nós conhecemos. Gideão, ele venceu a batalha. Ele venceu o grande exército com 300 homens. E sabe o que eu acho interessante? O porquê que os planos de Deus são melhores do que os nossos? Porque quando Gideão, ele vence essa batalha, o nome do nosso Senhor, o nome do nosso Deus, é quem foi glorificado. E Deus, ele sabia dessas coisas. Deus conhecia o coração de Gideão. Deus sabe do nosso coração. Deus conhece a nossa intimidade. A Bíblia diz que Deus, se Gideão tivesse descido para a batalha com uns 32 mil homens, com certeza Gideão, ele ia dar crédito às suas habilidades, à sua força, aos homens, e o nome do Senhor não seria glorificado. Mas agora, com 300, Gideão, ele teve assim a plena convicção e a certeza de que o Deus de Israel, o Deus que fez os céus e a terra, é quem estava presente, é quem venceu aquela batalha. Então os planos de Deus são diferentes, os pensamentos de Deus são diferentes. O profeta Isaías declara assim, no capítulo 55, verso 8: o Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus, diz o Senhor dos Exércitos. Talvez você possa estar vivendo um momento aí, na sua casa, nesse isolamento, olhando para as circunstâncias, fazendo as suas contas, apontando os altos e baixos, tentando de alguma maneira encontrar uma solução, e você já chegou à conclusão, dentro da sua lógica, dentro da sua matemática: olha, o mês não vai fechar, não vai dar certo, não iremos atingir a meta.
Isso é uma verdade dentro de uma visão humana, quando nós olhamos para o caos, para os problemas, para o momento a qual nós estamos vivendo. A ideia é, olha, recolhe, pare, tire o pé do acelerador. Mas eu quero levar você para dentro de uma visão de Deus, para dentro do sobrenatural de Deus, para dentro da realidade, da convicção de sabermos que o nosso Deus, Ele age diferente. A matemática de Deus é diferente da nossa. Que você possa olhar para a eternidade, olhar para a grandeza, para o sobrenatural, para o Deus que você serve. Que você possa declarar: olha, dentro da minha força não há possibilidade, mas na força de Deus, a Bíblia diz que eu e você, nós podemos todas as coisas. Os pensamentos de Deus são diferentes, os caminhos de Deus são diferentes. Que você possa depositar a sua confiança e a tua esperança nele. Nós estamos vivendo um momento que de quando em quando o medo quer tomar conta, a ansiedade, as preocupações, e é uma realidade do momento a qual nós estamos vivendo. Mas saiba, não se esqueça, o nosso Deus é um Deus de milagre, e Ele tem uma visão, Ele tem um propósito para a tua vida, para a sua casa, para a sua história, para os seus negócios, para a vida dos teus filhos, e que você possa depositar nele esta confiança e esta esperança. Aos teus olhos, você pode dizer: não vai dar, não tem mais jeito, mas aos olhos de Deus, e sabendo que o nosso Deus é o Deus do impossível, e que Ele pode todas as coisas, então, eu quero declarar isso sobre a sua vida. Tire os seus olhos das circunstâncias, do momento, das aflições. Tire os seus olhos, talvez, da porta que está fechada, e coloque os seus olhos naquele que tudo pode, naquele que tem a resposta, naquele que abre porta, naquele que põe a porta onde não tem, naquele que fez os céus e a terra, aonde a Bíblia diz que nós devemos olhar, fixar os nossos olhos no autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aos teus olhos, aos nossos olhos, é impossível, mas aos olhos de Deus, tudo é possível. Deus tem uma visão ao teu respeito, Deus tem um propósito para a sua vida. Talvez você não está compreendendo, talvez você não está entendendo o momento a qual você está vivendo, a qual todos nós estamos vivendo, mas saiba de uma coisa: Deus está no controle, Deus está no controle de todas as coisas. E eu acho interessante um texto aqui também, eu quero falar um pouquinho desse personagem da Bíblia chamado Abraão. Abraão, quando Deus o chama, lá em Gênesis capítulo 12, Deus vai dizer para Abraão: Abraão, eu tenho um propósito para a sua vida, eu tenho algo especial para a sua vida. E aí Deus vai dizer: olha, sai da sua casa, sai do meio da sua parentela, vai para uma terra desconhecida, farei de ti pai de uma grande nação, vou abençoar todos aqueles que te abençoarem, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Interessante o que Deus disse para Abraão: Abraão, farei de ti pai de uma grande nação. E Abraão creu, tomou posse, e Abraão ainda não tinha filho, mas Deus disse a Abraão: olha, você vai ser pai, você vai ser pai de multidões. E Abraão creu, e pela fé, ele saiu em direção a uma terra desconhecida. E que você nesta noite também possa crer que Deus, ele tem um propósito,
Deus tem uma promessa para a sua vida. E talvez você não tenha enxergado, mas olha, não se preocupe. Você não precisa enxergar, você só precisa crer. E se você crer, você vai experimentar e vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Abraão, ele não viu, ele creu e partiu. E é interessante, olha só, no capítulo 15, Abraão, ele está debaixo da promessa. Abraão, ele está no centro da vontade de Deus. Mas isso não impediu de ele ter dúvidas no seu coração. De tanto que na cabeça de Abraão, ele pensava, ele imaginava que tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, quem iria herdar os seus bens, no pensamento de Abraão, era o seu servo. Era o seu servo. Porque Abraão, ele não tinha filho. Olha o que ele vai dizer no capítulo 15. Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu, olha a resposta de Abraão: o Senhor meu Deus, do que vale a tua recompensa, se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que eu tenho. Parece que por um momento, Abraão se esqueceu da promessa que Deus lhe havia feito lá atrás, quando o chamou, quando o tirou lá daquela terra dos seus pais. Porque lá no início Deus disse a Abraão: farei de ti pai de uma grande nação. E agora, no capítulo 15, Abraão, ele mesmo, vai declarar para Deus: do que adianta, Senhor? Do que adianta a recompensa? Do que adianta tudo isto, se eu não tenho filho? Se eu ainda continuo sem filhos? E Eliezer, o meu servo, é que vai herdar tudo. Abraão, por um momento, ele se esqueceu do propósito de Deus. Abraão, por um momento, por causa das circunstâncias, o tempo foi passando. Abraão, ele já começou a imaginar na sua mente, no seu coração, e até mesmo, quem sabe aqui, a fazer planos do seu servo Eliezer herdar os seus bens. Isso aqui era o pensamento de Abraão. Mas o pensamento de Deus em relação à vida de Abraão era outro. Abraão continua: tu não me destes filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo, e eu gosto dessa expressão, gente. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. O Senhor falou de novo. Meu pai, ele usava essa expressão quando ele chamava a atenção minha e dos meus irmãos. Ele disse: olha, falei. E aí, quando ele usava essa expressão: olha, eu vou falar de novo e não vou falar mais. Aí, quando ele tocava nesse assunto, a gente já se recolhia e já entendia o recado. Abraão aqui entendeu o recado de Deus. Abraão entendeu o que Deus disse a ele. Abraão, vou falar de novo. Deus está dizendo: eu vou falar, eu vou repetir o que eu disse para você lá no início da sua caminhada. Eu vou repetir para você quando eu disse para você sair da casa dos teus pais, da parentela, e ir para uma terra desconhecida. Então eu vou dizer novamente, Abraão, preste atenção. O seu próprio filho será o seu herdeiro.
Deus está dizendo para Abraão: Abraão, os teus olhos ainda não viram o que eu tenho preparado, reservado para a sua vida. Eu não disse para você, eu não prometi, não coloquei esta palavra sobre o teu coração, que você será pai de uma grande nação. E por que dá dúvida no coração? Quem sabe nessa noite, meu irmão, você que está aí na sua casa, ou no seu trabalho, no seu carro, não sei aonde que você está conectado, que você possa entender que Deus está falando de novo com você. Deus está falando de novo. Deus está trazendo à sua memória promessas que Ele já te fez lá atrás. Então pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para as lutas, para as adversidades, pare de ficar aí se limitando, achando que não tem mais jeito, que não há mais esperança, permitindo o desespero invadir a sua alma, a ansiedade invadir o teu coração. Ei, Deus está falando de novo. Ele tem promessa para a sua vida. Ele cuida da sua história, Ele cuida da sua família, Ele cuida da sua caminhada. Se você entregou o seu caminho a Ele, confie nele e Ele tudo mais o fará. Irmãos, o vento está soprando. O vento está soprando. As tempestades estão batendo. Mas saiba, se a tua casa, se a tua história, se os teus sonhos, se os teus projetos estiverem alicerçados numa rocha inabalável, que é a palavra, que é a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, irmãos, a sua casa não será abalada. Os teus sonhos não serão abalados, a tua esperança não será abalada, porque você está alicerçado na verdade, que é a palavra do Senhor. O vento está batendo, mas a tua casa não vai cair, em nome de Jesus. Palavra do Senhor é promessa de Deus. Abraão, eu vou falar de novo. Deus está falando de novo com você. Deus está trazendo ao teu coração promessas. Deus está trazendo à sua memória promessas que Ele já te fez. Por que você não pratica o que a palavra diz? Olha, aquilo que o profeta vai dizer: eu trago à minha memória aquilo que me traz esperança. Que diante do caos, diante de tantas perdas, as aflições, o medo querendo tomar conta, a ansiedade, a angústia, traga à sua memória aquilo que lhe traz esperança, traz à sua memória os bem-feitos de Deus, aquilo que Ele já realizou na sua vida e aquilo que ainda Ele vai realizar na sua vida, porque sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre as nossas vidas, há uma promessa de Deus. Deus tem propósito para cada um de nós, que você possa crer no seu milagre, meu irmão. Que você possa saber que o nosso Deus é o Deus que vai à nossa frente, que não tem nada, não tem demônio, não tem situação nenhuma, não tem crise que é capaz, que pode impedir o agir do nosso Deus. Creia, se levante, se renove no Senhor, se encha da presença do Senhor, se encha da presença do Espírito Santo. Comece a declarar aí dentro da sua casa. Joga essa tristeza fora, joga essa angústia por terra, comece a declarar, seja um profeta dentro da sua casa, declarando que o Deus que você serve, que o Deus que nós servimos, é Ele que está no controle de todas as coisas, é Ele que tem a última palavra. Eu acredito em milagres, eu acredito no sobrenatural de Deus. Abraão, vou falar de novo, é o seu próprio filho, será o seu herdeiro. Isso que você está pensando, Abraão, a respeito do teu empregado, do teu servo Eliezer, isso é plano seu, está na sua cabeça, mas não será ele, porque o que eu tenho reservado para ti, Abraão, é algo extraordinário. Será o teu filho, Abraão. E a Bíblia diz assim, que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça.
Ah, meu irmão, se você crê, se você levar a tua família aos pés de Cristo, crendo e sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é o Deus do impossível, se prepare para viver algo que eu quero declarar sobre a sua vida no meio do caos, em meio às tempestades. Se prepare para viver algo extraordinário da parte de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Que a sua casa seja impactada por essa presença maravilhosa. Que a sua casa seja inundada por essa presença maravilhosa, que é a presença do Espírito Santo. Que você possa se levantar com ousadia, com força, e que você possa bendizer o nome do Senhor em meio às tempestades. Que você possa declarar e saber que o nosso Deus é bom o tempo todo. Que o teu coração esteja motivado, que a tua alma esteja cheia de convicção, da certeza de um amanhã extraordinário, de um amanhã de milagre. Talvez o momento hoje, nós estamos aí vivendo essa pandemia, isolamento, não podemos nos reunirmos na igreja física, alguns longe dos pais, longe da família, mas olha, Deus está perto, e aonde Deus está, grandes coisas acontecem. Abraão creu, mas porque tem certos momentos da nossa vida, quando nós estamos atravessando o vale da sombra da morte, nós não entendemos. E eu gosto do texto no Evangelho de João, capítulo 13, verso 7, quando Jesus ele olha para Pedro e diz o seguinte para Pedro: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Tem certos momentos, tem certos propósitos de Deus que nós não entendemos, nós não compreendemos. A gente só vai entender e compreender lá na frente. Um homem que experimentou algo assim foi um homem chamado Jó, que foi espremido. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Mas um dia ele enfrentou tempestades, ele enfrentou o seu dia mau, a sua noite escura, perdas e mais perdas. O mais terrível, a perda dos filhos. Mas Jó ele permaneceu firme na presença do Senhor. Sofreu. Capítulo 19 narra um desabafo de Jó, falando a respeito dos amigos que haviam abandonado. Já não havia mais um respeito em relação a ele. O estado de Jó foi algo tão terrível, que a Bíblia diz que quando os amigos, estou dizendo amigos, quando olharam para Jó, não o reconheceram. Esse foi o estado de Jó. Mas no momento, uma pressão, tribulações, não entendia. Jó só glorificava. O verso 25 do capítulo 19, no auge do seu estresse, da sua tristeza, ele vai declarar: eu sei que em meio de tudo isso, em meio a tudo isso que eu estou vivendo, eu sei que o meu Redentor vive, e ele vai se levantar. Ele tem algo reservado para a minha vida, que você possa aprender isto, a declarar, que diante de todos os fatos, diante de todas as notícias que nós estamos vivendo, que você possa declarar: eu sei que o meu Redentor vive, e ele vai se levantar, e ele vai operar um milagre. E aí lá no final da história, percorrendo aqui o final da história de Jó, a sua vida é transformada, o caos cai por terra, as enfermidades caem por terra, as tristezas,
as angústias, as acusações, o inferno cai por terra. E aí Jó, ele vai fazer uma declaração. E aí nós compreendemos algo aqui, um motivo, a razão, o propósito. Jó, ele vai dizer: antes eu só o conhecia de ouvir falar. Eu conhecia por causa do testemunho, daquilo que me falavam, da grandeza. Mas agora, depois do que eu vivi, depois dessa experiência, depois das tribulações, depois das noites terríveis, agora os meus olhos te veem. Antes eu só conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Jó teve uma grande experiência com Deus. Quem sabe você aí que está nos assistindo, essa é uma grande oportunidade que eu e você, que todos nós estamos tendo para vivermos uma grande experiência com Deus. Mesmo em meio às tempestades, o meu coração é tomado de paz. Paz esta que excede todo o entendimento, mas não é uma paz esta que os homens podem oferecer, mas é a paz de Cristo. O mundo pode estar em guerra, mas nós estamos em paz, porque o nosso grande general, aquele que nunca perdeu uma batalha, é Ele que vai à nossa frente, derrubando, vencendo os nossos inimigos. É por isso que eu e você, que todos nós temos motivo aqui esta noite para termos essa plena convicção de que o nosso Deus é um Deus de milagre, é o Deus do impossível. E por saber disso, meu irmão, durma em paz. Não deixe a sua alma ser afligida por causa das tempestades. Há um Deus que está dentro dessa embarcação, dentro da sua história, dentro da nossa história, meu, e basta uma palavra dele para as tempestades se acalmarem. Esse é o nosso Deus. Que aí na sua sala, que aí na sua casa, no seu trabalho, que você possa se levantar e adorar esse Deus, a glorificar o Senhor, sabendo que o milagre está chegando, que o milagre é certo. Os dias maus irão passar, a noite escura passa, meu irmão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo romper do amanhã. Deus disse para Abraão, Deus chamou Abraão de pai, sem ele ter filhos. Abraão tomou posse, creu, e aí nós conhecemos a história. Isaac, o filho de Abraão. Esse é o nosso Deus. E você quer ver uma outra história linda? De um jovem pastor de ovelhas. Estava no campo, pastoreando as ovelhas de seu pai. Seu nome, Davi. Davi, ele cuidava das ovelhas. A Bíblia diz que uma certa vez um leão veio para devorar uma das ovelhas. Davi protegeu, matando o leão, arriscando a sua própria vida. De repente, um urso, Davi enfrenta. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Mas um dia, Deus estabeleceu um propósito de tornar um simples pastor de ovelha no grande rei de Israel. Talvez Davi, não conhecendo os propósitos de Deus, Davi, a Bíblia não nos diz, mas acredito eu que em momentos lá no pasto, enquanto ele tocava a sua harpa, criando algumas canções, alguns salmos de louvor e adoração ao nosso Deus, Davi, a Bíblia diz que tinha um coração segundo o coração do Pai. Acho que Davi sequer nunca imaginou ou imaginava
que um dia, lá na sua casa, iria um profeta, amando de Deus, para ungir o grande rei de Israel. Davi, ele tinha uma visão em relação aos seus irmãos, os mais velhos, eram homens de guerra, homens de batalha, experientes. E aí o profeta chega na casa de seu pai Jessé, revela o propósito. Jessé apresenta todos os filhos. Um deles, até o profeta olha meio assim e se balança. Mas Deus disse: olha, não atente para a aparência, porque eu não olho para a aparência, mas eu olho para o coração. E aí acaba os filhos, e o profeta lhe pergunta: não tem mais nenhum, não tem mais ninguém? Que aí Jessé vai dizer: olha, ainda tem mais um, é o mais jovem. E aí o profeta vai dizer: trago aqui. Interessante que o seu pai vai dizer: ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Nós temos um pastor de ovelhas, mas ele está no campo, está lá trabalhando. E o profeta diz: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. E Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja. É este. Interessante. Eu não sei, a Bíblia não nos diz. Como será que os irmãos de Davi olhavam para ele? Ficava imaginando como seria o futuro de Davi. Ah, esse nunca vai ser um homem de guerra, esse é o pastor de ovelhas. Mas a visão que Deus tinha em relação à vida de Davi era totalmente diferente. Os planos de Deus eram diferentes. O pastor de ovelhas se torna o grande rei de Israel. E é assim que Deus faz. Talvez você tenha uma visão limitada ao teu respeito, a respeito da tua casa. Como foi a casa de Gideão quando Deus o chamou e disse: eu, Senhor, eu sou o menor da minha casa. Como estava ali dizendo para Deus: eu não posso, eu não tenho condição. Quem sabe você não está vivendo assim, se achando que não tem força, que não tem mais jeito, que você não consegue. E aí, algumas perguntas surgindo no teu coração. E agora? O que vai ser? Como será? Talvez esta é a visão que você tem ao teu respeito. Mas a Bíblia diz que Deus, ele tem planos. Bem sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus tem planos ao teu respeito. Planos de paz, de prosperidade e de bênção. Deus tem algo reservado para a sua vida. Que essa noite você possa tomar posse dessa presença maravilhosa. Que essa noite você possa entender, saber e crer que o Deus que nós servimos, ele não está limitado, ele não está preso dentro de uma caixa, mas que o Deus que nós servimos, ele é o Deus do impossível. E eu sempre tenho falado aqui, se necessário for, nos dias de hoje, para te abençoar, ele ainda tira a moeda da boca de peixe. Se necessário for, ele multiplica os pães e os peixes na tua casa. Se necessário for, ele ressuscita mortos, porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, sempre será eternamente. Ele não muda, ele continua operando milagres.
Ele continua salvando, libertando vidas, Ele continua batendo na porta, querendo entrar. Que essa noite você possa escancarar a porta da sua alma, do seu coração, da sua casa, para que o nosso Deus, para que Cristo possa adentrar. Irmãos, e quando Cristo entra, se prepare para viver algo novo, para viver o sobrenatural, para viver o milagre. Se prepare para experimentar novas experiências. É tempo de experimentarmos novas experiências com Deus. O nosso Deus, Ele é poderoso. Em meio a essas tempestades, em meio a pensamentos de fracasso, de falência, o nosso Deus entra. E quando Ele entra, meu irmão, algo novo acontece. É a presença dEle. A presença do Senhor, ela nos renova. A presença de Deus, ela traz paz no nosso coração. A presença de Deus, ela traz alegria em meio ao caos. E paz, querida, a paz de Cristo não é a ausência de guerra, mas é sabermos que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor, Ele é presente. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. A tua casa, a tua família é alvo dos milagres de Deus. Não vai faltar, não vai faltar o azeite, não vai faltar a unção, não vai faltar a presença do Senhor. Deus sabe, Deus cuida de todos os detalhes. Deus, Ele tem planos ao teu respeito. Deus, Ele sabe das tuas limitações. Mas olha, não viva pelas tuas limitações. Não viva por aquilo que você está vendo dentro da sua lógica. Lembra quando Jesus, num dos seus, pregando a palavra, no seu sermão, ele olha para os discípulos e diz assim: olha, dai de comer a esta multidão. A Bíblia diz que havia mais de 5.000 homens. E aí um dos discípulos, Filipe, se não me falha, disse: Senhor, nós não temos recurso, nós não temos dinheiro suficiente para alimentar esta multidão. Olha só, uma visão limitada. Alguém que está olhando para as suas limitações, alguém que está fazendo contas, alguém que abriu a carteira e viu a multidão e viu o que tinha dentro da carteira e falou, e já logo desistiu, não tem jeito. Esse discípulo, ele se esqueceu por um momento que quem deu a ordem foi aquele que a Bíblia diz que ele é dono do ouro e da prata. Se Jesus disse, dai de comer, dai alimentar esta multidão, é porque Jesus já tinha algo reservado. Mas os discípulos falaram: Senhor, dispensa, manda embora, não tem mais jeito. Que cada um possa ir para as cidades e cada um compre a sua comida, come o seu lanche, mande embora. Não há possibilidade. Irmãos, quando não há possibilidade para os homens, Deus, Ele entra. Aquilo que é impossível para os homens é possível para o Deus que nós servimos. E de repente sai procurando, e um dos discípulos dá um brado, dizendo: Senhor, o que temos aqui são apenas 5 pães e 2 peixinhos. E o que é isto perante esta multidão? Mais uma vez, fazendo contas. O que é isso? O que 5 pães e 2 peixes, que está na mão de um garoto, pode fazer para esta multidão? E aqui eu deixo essa palavra para o teu coração. 5 pães e 2 peixes na mão de um menino, provavelmente não vai dar para alimentar a multidão. O máximo vai alimentar ele
mais 5 pães e 2 peixes nas mãos do Deus que fez os céus e a terra, nas mãos daquele que a Bíblia diz que aquele que era, que é e que há de vir. 5 pães e 2 peixes nas mãos do Deus que fez os céus e a terra, nas mãos do nosso Cristo, é suficiente para alimentar toda aquela multidão, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Não se limite, não olhe para as circunstâncias, não viva segundo a sua matemática, dentro da sua lógica, dentro da sua visão, mas que você possa pegar o pouco que você tem, coloque nas mãos do Deus que você serve, fale com Ele, apresente para Ele, e você vai experimentar a multiplicação na sua vida, na sua história, na sua família. Esse é o nosso Deus, é o Deus que opera milagres, é o Deus do impossível, e que essa noite você possa ser impactado por esta palavra. A minha oração aqui nessa noite é que o Espírito de Deus possa renovar as tuas forças. Olha, a caminhada, ela é longa. A caminhada tem certos momentos que é difícil, mas saiba, com Deus nós iremos saltar muralhas. Nós não estamos aqui na confiança do nosso braço, da nossa força. Não é pela nossa força, não é por aquilo que nós sabemos, mas nós estamos aqui na força do Deus que fez os céus e a terra, e nele nós podemos todas as coisas. Você pode, meu irmão, você pode ir além, você pode mais, você pode. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Talvez você está aí se achando fraco, desanimado. O poder de Deus, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós pensamos que estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Porque na nossa fraqueza, nós passamos a viver na total dependência de Deus. Que a tua dependência, que a tua esperança esteja nele, no autor e o consumador da nossa fé. Que o milagre de Deus possa alcançar a sua casa esta noite. Que haja uma transformação no ambiente. Que esse ambiente aí, quem sabe tomado de tristeza, de angústia, de medo, de preocupações, que esse ambiente seja transformado pela presença do Rei da Glória. Que esse ambiente seja transformado pela presença do Deus a qual nós servimos. Que toda esta angústia caia por terra, e que você possa se alegrar, que você possa celebrar. Talvez você vai achar que é loucura aquilo que vou dizer, mas este é o dia que o Senhor fez. A Bíblia diz: se é o dia que o Senhor fez, é o melhor dia da nossa história. Pastor, o senhor não imagina o que eu estou vivendo, os momentos difíceis. Eu posso até tentar e querer imaginar, mas eu quero que você saiba que em meio a este momento, em meio a este caos, há um Deus que peleja ao meu e ao seu favor. E é por isso que a Bíblia diz assim: este é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele. Se alegre em Deus, se alegre no Senhor, sabendo que Ele é o Deus do impossível. O mesmo Deus que operou um milagre na vida de Abraão, dizendo que ele seria pai de uma grande nação. O mesmo Deus
que foi lá no pasto, foi ao encontro de um jovem que estava pastoreando as ovelhas de seu pai. Um jovem que tocava a sua harpa e sequer imaginava o que Deus tinha reservado para a sua vida. E Deus o tornou, fez rei de Israel. Que esse mesmo Deus possa visitar a sua casa, o teu coração, a tua história, e que você possa saber que Deus tem planos ao teu respeito, planos de paz, de bênção e de prosperidade, que você possa se agarrar nele, que você possa se renovar nele. E eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, quero orar pelos teus sonhos, pelos teus projetos, pelos teus negócios. Quero orar debaixo de uma convicção de que o nosso Deus, Ele vai operar um milagre na sua vida. Se prepare para ser surpreendido por Deus. Se prepare para viver o extraordinário de Deus. Se prepare para viver algo novo da parte de Deus. Se você puder se colocar de pé, fechar os seus olhos, e você puder levantar um clamor junto comigo, vamos falar com Deus. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, vamos falar com Deus. Pai, nessa noite, Senhor, o Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus filhos, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, a necessidade desta família, Pai. O Senhor sabe o anseio, a angústia, Pai. Alguns, Senhor, têm sido bombardeados, ó Pai, pela ansiedade, pelos medos, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, do coração deste homem, o coração dessa mulher, o coração dos filhos. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Mas algo maravilhoso aqui, Pai, é que nós também sabemos que o Senhor tem planos ao nosso respeito, Pai. O Senhor tem planos para esta família. O Senhor tem planos para esta casa, Pai. O Senhor tem promessa, Senhor, para cada um de nós nessa noite, ó Pai. E nessa noite, Senhor, nós abrimos o nosso coração, ó Pai, e que o Senhor possa vir de encontro às nossas necessidades, ó Pai. Opera o teu querer, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Toca, Senhor, no coração do teu filho, no coração da tua filha, Pai, e que toda esta angústia caia por terra em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que esta enfermidade, Senhor, caia por terra em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que estes pensamentos, ó Deus, de fracasso, de suicídio, de morte, de medo, caia por terra, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Porque eu creio, ó Deus, que nessa noite, Pai, é uma noite de restauração, é uma noite de milagres, Senhor. Renova, Pai. Ai, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa adentrar, Senhor, a cada coração agora, Pai. Que o Senhor possa renovar sonhos, Pai. Seja renovada em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa renovar as convicções, ó Pai. Que o Senhor possa abrir os olhos do teu filho, ó Pai. Talvez o teu filho, ó Deus, possa estar aí, Senhor, olhando para a circunstância, olhando para os problemas, para os gigantes, para o cerco, ó Pai. Mas nessa noite, Espírito Santo, abre os olhos do teu filho, Senhor, para que em meio a este caos, em meio a essas dificuldades, ele possa enxergar, Senhor, os céus abertos, e ele possa contemplar, Senhor, a tua glória, a tua soberania, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, renova, Pai, a esperança da tua filha, Pai. Acalma, Senhor, todo este vento, esta tempestade, Senhor. E que esta casa, Senhor, que esta família, Pai, seja tomado pela tua paz, seja tomado pela tua alegria, Senhor, seja tomado pela tua esperança, Pai. Que cada um dos teus filhos possam saber e crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo romper do amanhã, Pai. E eu declaro a Deus, em nome de Jesus Cristo, que o romper do amanhã, Senhor,
é o dia de hoje sobre a vida do teu filho, ó Pai. E assim nós oramos, ó Deus, crendo, ó Pai, e sabendo que o Senhor é o Deus do impossível, ó Pai, e que toda a nossa esperança e que toda a nossa confiança esteja em Ti, Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. E assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Olha, e se você puder, compartilhe esta palavra, compartilhe com alguém, que esta mensagem possa chegar ao coração de alguém, e dessa maneira você estará contribuindo para que o reino de Deus avance sobre a face da terra. Seja aí um agente de milagre, seja um agente de transformação, compartilhando essa mensagem. Deus abençoe, e precisando, conte conosco, Igreja do Nazareno Nova Europa. Nós estamos à disposição da sua casa e da sua família. Deus abençoe em nome de Jesus.